Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios do universo de Vampiro à Máscara. É um evento que, sabe, sussurra nas sombras, um fenômeno que está redesenhando o mapa do poder noturno no mundo todo. Estamos falando do chamado ou The Beckoning, como é conhecido. A premissa é assustadora e, ao mesmo tempo, muito simples. Os vampiros mais antigos, os mais poderosos, os pilares da sociedade, eles estão simplesmente desaparecendo. E o que torna a nossa conversa hoje especial é que não estamos só especulando. Nossa análise é baseada numa explicação bem detalhada de um dos próprios criadores por trás da quinta edição do jogo. O legal é que isso nos permite olhar por dois ângulos diferentes, né? O que o chamado significa dentro da história do jogo e o que os designers estavam pensando quando criaram essa bomba relógio. Exatamente. A ideia hoje é a gente desvendar o que é esse tal de chamado, por que raios ele foi criado e, o mais importante, como transformar esse evento cósmico em puro ouro para uma crônica, sabe? Cheia de tensão e de oportunidades. Então vamos lá, vamos abrir esse caixão. Ok, para começar, vamos botar as cartas na mesa. O que exatamente é o chamado? Na sua essência, ele é um impulso irresistível, uma compulsão misteriosa que afeta vampiros de alta geração, geralmente da oitava para baixo. Os anciões e os Matusaléns, eles simplesmente sentem uma necessidade incontrolável de largar tudo. Seus impérios financeiros, seus domínios políticos, seus peões mortais e viajar para o leste. Eles abandonam tudo e marcham em direção ao horizonte, como se estivessem sendo puxados por uma corda invisível. E é importante frisar que não é uma aposentadoria planejada, né? Com direito a relógio de ouro e tudo. É um desaparecimento súbito. O príncipe que governou uma cidade por 300 anos, uma figura que parecia, sei lá, imortal e intocável, numa noite está lá, e na outra, sumiu. O que acontece com a cidade dele? Caos. Um vácuo de poder instantâneo e violento. A fonte deixa bem claro que essa é uma das principais molas propulsoras do cenário da quinta edição. Cidades que eram estáveis, mesmo que sob uma tirania, de repente se tornam um barril de pólvora. Facções começam a lutar por território, velhas rivalidades explodem, e os vampiros mais jovens, aqueles que antes não tinham chance nenhuma, agora veem uma oportunidade de subir na vida. Ou de morrer tentando, claro. Certo. E isso me leva à pergunta inevitável. Do ponto de vista de quem joga e acompanha essa história há anos, essa decisão parece radical? Por que os criadores fariam isso? Eu consigo imaginar um jogador veterano ouvindo isso e pensando: peraí, vocês estão tirando Mithras, a Helena, todos os personagens que eu cresci lendo? Isso não é apagar a história do jogo. Como o criador justifica essa perda? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta é fascinante, porque ela não tem a ver com a história, mas com a experiência de jogo. Foi uma resposta direta a uma crítica que a comunidade fazia há anos. O problema do NPC todo-poderoso. Ah, claro. Em muitas crônicas, os personagens dos jogadores passavam meses investigando uma conspiração gigantesca. E na cena final, quando iam confrontar o vilão, o príncipe da cidade aparecia e resolvia tudo com um poder que eles nem sonhavam em ter. Ah, o famoso Deus Ex Machina. Eu me lembro de uma crônica que joguei anos atrás, onde aconteceu exatamente isso. A gente passou um ano inteiro planejando a queda de um Justicar, só para no final o Matusalém, fundador da cidade, acordar do torpor e colocar o cara para correr. Foi tão frustrante, a gente se sentiu como coadjuvante na nossa própria história. Exatamente. A fonte usa uma analogia perfeita para descrever isso. O problema de Os Caçadores da Arca Perdida. Aquela teoria de que se você tirar o Indiana Jones do filme, o final é exatamente o mesmo. Os nazistas encontram a arca, abrem e morrem. O herói foi irrelevante para o desfecho. Nossa, é verdade? O chamado foi a forma que os designers encontraram de tirar os deuses do tabuleiro para garantir que as ações dos jogadores sejam o que realmente importam. Agora não tem um ancião superpoderoso para salvar o dia. Se a cidade vai queimar, ou se uma nova ordem vai surgir, a decisão está nas mãos deles. Mas será que isso não subestima um pouco a inteligência dos narradores? Muitos conseguiam usar esses NPCs poderosos como ganchos de história, como patronos ou antagonistas distantes, não como soluções fáceis. A remoção total não foi um pouco
exagerada? É um ponto válido, e é por isso que a ideia é mais sutil do que parece. Isso nos leva ao próximo ponto fundamental. O chamado não é uma regra, é uma ferramenta. A fonte é muito clara sobre isso. Ok, isso é importante. Então não é uma lei da física do universo de vampiro que diz: se você tem X anos de idade, você automaticamente recebe um chamado para ir para o deserto. De jeito nenhum. A fonte descreve o chamado como uma ferramenta narrativa que o narrador pode usar como e quando quiser. A diretriz é simples e genial. Remova os NPCs que atrapalham a sua história e mantém aqueles que a enriquecem. Não existe uma lista oficial de quem foi chamado e quem não foi. A escolha é 100% do narrador. E a fonte dá exemplos disso, certo? De anciões que, por algum motivo, não foram. Sim, e são exemplos perfeitos. Paga Helena em Chicago, uma Matusalém com milhares de anos. Pelas regras, ela deveria ser a primeira da fila a pegar o avião para o Oriente. Mas ela continua lá. E por quê? Porque ela serve a um propósito narrativo excelente. Ela é a representação da velha guarda, do poder antigo se recusando a ceder, o que cria um conflito direto com os personagens dos jogadores que querem tomar o poder. Ela é um problema interessante, então ela fica. A mesma coisa vale para figuras como a Lucita de Aragão ou membros do círculo interno da Camarilla. Se eles têm um papel a desempenhar na sua crônica, eles resistiram ao chamado e encontraram uma brecha, não importa. A filosofia é: a história vem primeiro. Isso muda tudo. Então, em vez de ser uma ordem de cima para baixo, é mais um convite para o narrador pensar: ok, qual desses anciões na minha cidade está só ocupando espaço e impedindo que histórias legais aconteçam? E aí, puf, ele sentiu o chamado. Exatamente. É sobre empoderamento narrativo. É dar ao narrador uma justificativa dentro da própria mitologia do jogo para personalizar o cenário, para abrir espaço para os seus jogadores brilharem. Não é apagar o passado, é criar um futuro que será escrito por eles. Isso tudo é fascinante do ponto de vista do design, mas eu fico pensando, se eu sou um narrador sentado com o meu grupo na sexta-noite, como eu faço esse evento cósmico parecer real e assustador para eles? Por onde eu começo? A fonte sugere alguns cenários práticos, que funcionam como ótimos pontos de partida. O primeiro é o mais simples: o evento histórico. Se os jogadores estão criando personagens novos, neófitos, recém-abraçados, o chamado pode ser algo que já aconteceu. Eles nasceram em um mundo onde o poder já está fragmentado. Para eles, o normal é um mundo sem líderes supremos, um mundo de gangues noturnas lutando por cada quarteirão. O mistério do chamado nem precisa ser o foco. O cenário é a consequência dele. Um mundo mais selvagem, mais pé no chão. Faz sentido. E para um grupo de personagens mais estabelecidos? Aí entramos no segundo cenário, o mistério iminente. Imagine que os jogadores conhecem o príncipe da cidade há anos. Ele é uma figura aterrorizante, inabalável, e numa noite, o segundo em comando dele, a Árpia ou o Senescal, convoca uma reunião de emergência no Elísio, pálido, dizendo que o príncipe desapareceu. Ele não foi morto, não há sinais de luta, ele simplesmente não está mais lá. Isso não gera oportunidade de imediato, gera pânico, paranoia. Nossa. As perguntas começam a surgir. Para onde ele foi? Ele vai voltar? Foi um rival que o pegou? Ou algo pior? A crônica inteira pode girar em torno de descobrir o que aconteceu, enquanto tentam impedir que a cidade mergulhe numa guerra civil. Essa imagem é poderosa. Imagina os seus jogadores, acostumados a ver os anciões como figuras intocáveis, e de repente o boato se espalha. Isso vira o tom da crônica na hora. Vai do jogo político pro terror cósmico em uma única cena. E tem um terceiro cenário que a fonte sugere, que é ainda mais direto e pessoal. É o contato direto. Numa noite qualquer, os jogadores dão de cara com um ancião, talvez um que eles conhecessem apenas de nome. E ele tá apavorado. Um ser de 500 anos, que já viu impérios nascerem e morrerem, está tremendo de medo num beco, dizendo que precisa fugir. Ele fala sobre vozes na cabeça, um puxão na alma que ele não consegue ignorar. Uau! Ele pode dar aos jogadores uma missão de última hora: protejam o meu legado, entreguem isso ao meu rival, ou um aviso sombrio sobre o que está por vir, antes de simplesmente se virar
e caminhar para o desconhecido. Isso conecta o evento global diretamente com a vida noturna dos personagens. Deixa de ser uma notícia de jornal e vira um problema na porta deles. O que me leva a outra questão. Se eles estão partindo, para onde eles estão indo? Qual é o destino final dessa peregrinação bizarra? A ideia geral, o sabor padrão da mitologia do jogo, é que eles estão sendo atraídos de volta para o berço da civilização, o Oriente Médio. A região das lendas sobre Caim, a primeira cidade, os antediluvianos, é lá que a Gehenna, o apocalipse vampírico, supostamente começaria. Parece um pouco clichê. E meio longe da realidade das maiorias das crônicas que se passam em Chicago, Berlim ou São Paulo. E é exatamente aí que a fonte nos dá uma das visões mais críticas e interessantes. O próprio criador descreve essa ideia de todos indo para o Oriente Médio como um atalho preguiçoso. Ele argumenta que é uma solução fácil que, se não for muito bem trabalhada, pode acabar criando paralelos problemáticos com conflitos do mundo real, o que ele acha que seria uma péssima ideia para um jogo sobre horror pessoal. Entendi. Então, qual é a alternativa que ele propõe? Uma muito mais criativa. Torne o destino interessante para sua história. E ele dá um exemplo fantástico para ilustrar o ponto. E se, em vez do Oriente Médio, todos os anciões da América do Norte estivessem sendo inexplicavelmente atraídos para Nova York? Uau! Ok, isso muda completamente a dinâmica. Deixa de ser um evento apocalíptico distante e se torna um problema regional e imediato. Exatamente. E o que é fascinante nessa abordagem não é focar nos que partem, mas sim nos que chegam. Pense no caos que isso gera nas cidades que estão no caminho para Nova York. Imagina uma cidade como Detroit, que tem um equilíbrio de poder frágil entre a Camarilla e os anarquistas. De repente, chega um Matusalém do clã Bruxa, fugindo do chamado, vindo do Canadá. Ele não quer saber de acordos, ele não se importa com a máscara, ele está assustado, faminto e poderoso. Ele precisa de sangue, de recursos e vê os vampiros locais como meros insetos ou ferramentas. A crônica inteira poderia se transformar em uma corrida contra o tempo para tirar esse convidado indesejado da cidade antes que ele destrua tudo e atraia a atenção da Segunda Inquisição. A cidade dos jogadores vira uma parada de beira de estrada perigosa nessa migração misteriosa. É isso. De repente, a sua cidade se torna um ponto de passagem para monstros errantes. A cada mês, um novo ancião pode aparecer, trazendo seus próprios problemas, suas próprias ambições e sua própria paranoia. O chamado se torna uma fonte inesgotável de conflito e histórias bem na sua porta. Sabe? Essa capacidade de pensar em sistemas, de analisar as consequências de uma mudança como o chamado, de mergulhar numa mitologia tão complexa, isso exige um tipo de cérebro que eu acho fascinante. Não é à toa que quem curte RPG geralmente é uma galera que lê muito, que é criativa, que gosta de resolver problemas complexos. Totalmente. É uma habilidade de conectar pontos, de manter o foco em um objetivo de longo prazo, mesmo com um monte de informação. Curiosamente, é o mesmo tipo de disciplina e inteligência que a gente vê em quem está se preparando para um desafio grande na vida real, tipo passar numa prova importante. É um ótimo ponto. As habilidades são transferíveis. A dedicação para entender um sistema de regras complexo, uma trama política de séculos, é a mesma dedicação necessária para dominar um edital. E para quem está nessa jornada, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de ter as ferramentas certas, como o Medcolb para os estudantes, me leva de volta ao ponto central da nossa fonte. O criador deixa bem claro que o chamado é exatamente isso, a ferramenta definitiva que ele entregou nas mãos dos narradores para que eles construam suas próprias sagas. No fim das contas, a mensagem da fonte é de empoderamento. O chamado não é um roteiro fixo que te obriga a se livrar dos seus personagens favoritos. Pelo contrário, a fonte é explícita,
Quer mantê-lo cita na sua crônica? Mantenha. Acha o Vaikus essencial para sua história do Sabá? Ótimo, ele encontrou um jeito de ficar. A única pergunta que o narrador precisa fazer é: a presença desse ancião torna a minha crônica mais ou menos interessante para os meus jogadores? A resposta a essa pergunta determina se ele ouve ou não o chamado. Então, o que tudo isso significa? Significa que o conceito foi criado para ser um gerador de crise. E a crise gera movimento, gera escolhas, gera histórias memoráveis que são impulsionadas pelas ações dos protagonistas. É sobre colocar os jogadores no centro do palco, com os holofotes todos neles. Ok, vamos amarrar as pontas. O chamado é, em sua essência, uma decisão de design inteligente para aumentar a agência dos jogadores. Ele remove os NPCs que poderiam ofuscar os protagonistas e cria vácuos de poder que funcionam como o estopim perfeito para novas crônicas. E, o mais importante, é uma ferramenta narrativa totalmente flexível, não uma regra rígida, que abre um leque de possibilidades, do mistério político ao terror cósmico. E para deixar um último pensamento, a fonte menciona brevemente algumas maneiras pelas quais um ancião poderia tentar resistir ao chamado. Através de rituais complexos de feitiçaria de sangue, entrando voluntariamente em torpor, na esperança de que a febre passe, ou até mesmo tentando se reconectar com sua humanidade perdida, seguindo um caminho de moralidade para abafar as vozes do sangue em sua alma. Isso levanta uma questão provocadora para qualquer narrador ou jogador refletir. Que sacrifício pessoal seria grande o suficiente para desafiar uma convocação cósmica e aparentemente irresistível? E no que se transforma um vampiro que consegue tal feito? Ele se torna um farol de esperança para outros anciões? Ou um alvo para a força misteriosa que ele ousou desafiar?